Olá, meu nome é Antônio Brasiliano, estamos aqui mais uma vez no Risco no Ar. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos riscos cibernéticos, que hoje está tirando o sono dos nossos executivos. Vamos falar de um processo metodológico aí sobre a questão da identificação e análise dos riscos críticos cibernéticos. Saiu um artigo aí há pouco tempo atrás na Harvard Business Review, onde os autores que trabalham em empresas também de segurança cibernética ressaltaram que dois pontos importantes. Primeiramente, o homem de cybersecurity não deve ser tecnológico apenas, muito pelo contrário, ele tem que pensar no negócio. Então, a partir daí, nós resolvemos fazer uma análise um pouco mais profunda. Nós identificamos que para ter uma segurança cibernética focada, direcionada, nós temos que ter algumas etapas. A etapa principal é o que eu chamo de joias da coroa, ou seja, nós temos que saber, na verdade, 4 pontos importantes. Primeiro ponto importante é saber quais são os nossos processos críticos da empresa, ou seja, aqueles processos que, se eles vierem a parar, eles dão uma descontinuidade. Dentro dos processos críticos, eu tenho as informações consideradas estratégicas e também tenho as informações que podem ser consideradas mais críticas em função do quesito regulatório. Exemplo, LGPD, dados pessoais sensíveis, por exemplo. Então isso tem que ser classificado. Nós temos que classificar as informações. E essa classificação das informações, senhores, tem que ter níveis de confidencialidade. Posso classificar como confidencial, como restrito, como público, tá certo? Como geral. A classificação não importa, mas eu tenho que classificar as informações. Classificando as informações, eu tenho uma terceira parte que é importantíssima. Qual é? Saber que sistemas que suportam, na verdade, essas informações e aqueles processos. A partir daí eu tenho já um triângulo amoroso que tem que ser resguardado. Então, esse é o núcleo duro, na verdade, de quê? Da questão da segurança cibernética. Atrelado a um outro ponto, que é o ponto forte e o ponto frágil, chamado fator humano. Quem são as pessoas que manipulam e que utilizam essas informações? Então eu preciso mapeá-las, saber quem são as pessoas, não é o cargo e não é a função, hein, senhores? Tem que ser a pessoa, para saber o nível de maturidade que elas possuem. Em termos de quê? Em termos de segurança cibernética. Então eu vou olhar que quesito. A questão do phishing, a questão da engenharia social, a questão de como que ele usa as suas informações em termos de computador, por exemplo, se ele usa rede pública, se ele trabalha em aeroportos, tá certo? Tudo isso daí vem a questão da maturidade e da questão da sensibilidade. Eu tenho que saber o quão sensível ele é, o quão maduro que ele é. Então, na questão do Cyber Security Risk, que é a nossa metodologia, a gente poder medir, na verdade, a maturidade da empresa em termos de segurança cibernética, antes de mais nada eu tenho que conhecer e proteger. Então o questionário que eu vou fazer para saber a maturidade da empresa tem que ser focado em quê? Nesses 4 quesitos. Processo crítico, as informações que são críticas, tá certo? Ou estratégicas, então eu preciso classificar as informações, os sistemas que as sustentam, tá certo? E as pessoas que manipulam. Se eu não souber esses 4 quesitos, senhores, eu vou estar dando, na verdade, um tiro no pé ou apenas enxugando gelo, onde você vai colocar vários milhões de reais na segurança cibernética e as brechas continuarão a estarem abertas. Ok? Então essa é uma dica para vocês para falar do Cyber Security Risk, que é a nossa metodologia em termos de riscos cibernéticos. Até a próxima então, até lá!